Vamos voltar então a falar agora da aprovação hoje do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. Para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o gerente de comércio internacional da BMJ Consultores Associados, Josemar Franco. Josemar, seja bem-vindo aqui com a gente. Primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. É um prazer falar com você e com a AgroMais. Ô, Josemar, ajuda a gente aqui, tenta dimensionar para a nossa audiência o que significa esse acordo Mercosul-União Europeia, em especial para o Brasil, depois de 26 anos aí de negociações. Felipe, de fato nós estamos vivendo um momento histórico, é um marco para o Mercosul e para o Brasil. Esse vai ser o maior acordo comercial já assinado pelo bloco. Deve criar uma zona de livre comércio de mais de 700 milhões de consumidores, mercados com alto poder aquisitivo. Então, de fato, é um marco histórico, né? O que nós tivemos nesta semana foi a aprovação do acordo no âmbito do Conselho da União Europeia. Esse aval é necessário para que a União Europeia possa seguir com a assinatura do acordo, que está prevista para ocorrer já na próxima semana. E aí, na sequência da assinatura do acordo, nós devemos ter a ratificação pelos parlamentos nacionais e pelo Parlamento Europeu. E, a partir disso, dessa grande zona de livre comércio facilita os brasileiros, principalmente para o agro brasileiro, extremamente competitivo, e é no agronegócio que devem estar os nossos principais ganhos também. A gente está aqui com uma variação de conexão, a gente vai tentar aqui continuar e aí qualquer coisa a gente reajusta e retoma daqui a pouquinho, tá? A gente tem aqui alguns fatores que eu acho que ajudaram, digamos assim, a realização desse acordo nesse momento. Você avalia que esse redesenho político, o contexto internacional mais recente, isso evidencia a importância desse acordo e foi um fator determinante, talvez, para essa assinatura, de repente, sair do papel a partir de agora? As mudanças significativas de conjuntura internacional que nós temos desde o ano passado, Felipe, sem dúvidas, ditaram a maior relevância para esse acordo. A União Europeia vinha, desde 2019, colocando uma série de entraves para a assinatura do acordo, e com o início do governo Trump nos Estados Unidos, houve uma mudança, né, um redesenho da conjuntura internacional, com o aumento do protecionismo, e a União Europeia viu no acordo Mercosul-União Europeia justamente como uma via de abertura, de diálogo e de aproximação com países que sejam parceiros comerciais mais confiáveis. Então, sem dúvidas, a mudança de conjuntura internacional que nós tivemos desde o ano passado, com o tarifácio e com a série de avanços protecionistas ao redor do mundo, fez com que o acordo Mercosul-União Europeia ganhasse uma nova relevância para os europeus, principalmente. Do lado do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, o mais novo membro, a Bolívia, sempre tiveram uma percepção muito positiva sobre o acordo, e para os europeus essas mudanças conjunturais, sem dúvidas, deixaram o acordo mais importante, e por conta disso, apesar de toda a complexidade interna da União Europeia para chegar em um consenso pela aprovação do acordo, me parece que a Comissão Europeia finalmente conseguiu fazer todas as concessões necessárias, principalmente para os agricultores europeus. Do lado do Brasil, aqui, né, olhando dentro da nossa realidade, o setor do agronegócio, os produtos ligados ao agro, serão os grandes beneficiados com esse acordo? Perfeito, Felipe. A gente tem no agronegócio as nossas principais vantagens competitivas e comparativas em relação ao mercado europeu. Hoje, os principais produtos exportados para a União Europeia são produtos do complexo soja, então a soja, farelos e os demais derivados. As carnes também, né, são um grande complexo que nós exportamos para os europeus, e foram estabelecidas cotas significativas que permitirão a expansão das nossas exportações. O café é um outro produto bastante relevante, então o ano passado foi um ano muito positivo para as nossas exportações de café, principalmente para o café verde. Nós tivemos um aumento significativo das nossas exportações, e essa maior abertura no mercado europeu pode fomentar ainda mais essas exportações. Nós já sabemos que a Europa importa bastante café brasileiro para industrializar, depois transformar em cápsula e em outros produtos. Também um mercado importante
para a nossa celulose. O Brasil é um grande exportador de celulose, principalmente de fibra curta, né, a partir do eucalipto. Então, é de fato um acordo muito importante para o agronegócio brasileiro, torna mais fácil a entrada no mercado europeu, que nós sabemos que é bastante regulado. Então, a gente deve ter ganhos significativos. Um ponto que é importante de nós destacarmos é que esse acordo ele não vai trazer benefícios imediatos, ou seja, não é a partir de hoje ou de amanhã que os produtos brasileiros entrarão com esses benefícios tarifários. A gente ainda precisa esperar a ratificação do acordo após a assinatura, que deve ocorrer na próxima semana, e é um processo que pode levar, nas nossas estimativas, de 3 a 4 anos, e depois dessa ratificação é que nós teremos a entrada em vigor do acordo, com diferentes prazos para reduções tarifárias de acordo com a sensibilidade de cada produto. Então, é um acordo, Felipe, que sim trará benefícios para as exportações agrícolas do Brasil, mas mais no longo prazo, no médio e longo prazo, na verdade. E todo esse processo abre brecha para mais discussões, talvez, porque vai vir todo um processo de regulamentações complementares, um processo que, como você disse, vai demorar, né, de 3 a 4 anos aí dentro das estimativas de vocês. E aí abre brechas ainda para mais discussões dentro do próprio bloco, enfim, de repente a gente vê esse tempo se arrastar ainda mais? Sem dúvidas, Felipe. Toda oportunidade, principalmente que os franceses tiverem para colocar entraves a esse acordo, eles aproveitarão, né? A gente brinca que a França é o principal opositor, mas a verdade é que, de fato, eles são. Os agricultores franceses têm um receio enorme da entrada de produtos do Mercosul na Europa, né, e a perda de competitividade que eles terão com a entrada em vigor desse acordo, mas não devemos ter mudanças significativas nos textos do acordo. Após a assinatura do acordo, os países membros do Mercosul e os países membros da União Europeia, eles não poderão fazer mudanças significativas nos textos que foram negociados. Então, a gente não deve ter grandes mudanças a partir da assinatura do acordo, mas nós teremos, sem dúvidas, né, uma abertura de novas possibilidades de criação de entraves para os opositores ao acordo. Então, o acordo ele precisará ser votado no Parlamento Europeu. Se a União Europeia apresentar a parte comercial separada da parte política, o acordo precisará ser votado apenas no Parlamento Europeu para entrar em vigor. Caso ele seja apresentado de uma forma consolidada, ou seja, a parte política junto com a parte comercial, ele, além do Parlamento Europeu, precisará passar pelos parlamentos nacionais. E aí é um processo que pode durar mais de uma década ou mais, né? Ou nós teremos mais 2 décadas e meia. Então, é muito provável que a Comissão Europeia separe a parte política da parte comercial para que a parte comercial seja votada apenas no Parlamento Europeu. Lá, sem dúvidas, nós teremos uma resistência, principalmente da França, mas nenhuma mudança significativa nos textos que já foram negociados e que foram acordados nesta semana. Josemar Franco, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente aqui mais um pouquinho, né, no canal AgroMais. Desejar você um bom fim de semana. Em breve a gente volta a conversar com certeza aí sobre esse e outros assuntos que vão surgir ao longo de 2026. Obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, Felipe. Um ótimo ano de 2026 para todos nós. Até a próxima. Valeu, até a próxima.